Meus amados, olha só o que o missionário falou na live de ontem. Eu orando a Deus ontem, e Deus mandou eu falar isso aqui na live. Filho, esse navio da China é lutar os chineses. Esse Brasil da China que está aí, é para vacinar os chineses contra o mal que está por vir sobre essa terra. Então, assim, eu vou ser bem sério com vocês. Vai ser secreto, irmão. Não vai ser aquele tumulto, não. Eles saíram da China para cuidar dos chineses que estão aqui no Brasil. Só isso. Porque eles sabem que está vindo uma nova pandemia aí. Eles vão criar uma nova pandemia. Eles vão levantar um tumulto na Terra. Você não vê o que está acontecendo no mundo? Tem um país aí que está debaixo de chama. Está pegando fogo. Já perderam o tempo, já perderam a contagem. Quantas pessoas que já morreram? Mas ninguém quer falar. Tem um país aí, porque eu não gosto de falar o nome dos países, tá, irmão? Eu não gosto. Tem um país aí que o gelo, a neblina, a neve, já está mais de 30 metros de altura. E muitas pessoas não estão vendo o que o missionário Flávio falou. Compartilha, marca alguém. Vocês lembram de uma live o ano passado que Deus falou? Que em alguns lugares Deus me mostrou muito fogo. No outros lugares muito frio, gelo. No outro lugar, muita chuva, chuvas. E outros lugares. Eu sinto muito, eu não gosto de ficar aqui falando essas coisas. Mas eu tenho que entregar o que Jeová manda eu entregar. Eu vejo muitas chuvas, casas desabando, morro descendo. E eu perguntei a Deus, por que isso está acontecendo? Deus falou comigo, filho, eis que estou à porta. Eis que já estou às portas. Diga para este povo se arrepender. Se arrependa, porque lá fora está mostrando o que nós não suportamos aqui. Irmão, imagina, dá uma chuva de neve no Brasil, o que deu lá fora. Meus amados deste canal, é impressionante a cada vídeo que nós mostramos aqui, Deus falando, Deus se revelando, Deus mostrando a realidade do que está acontecendo e do que ainda vai acontecer no mundo espiritual, no Brasil e no mundo. Mas muita gente, a grande maioria, não recebe, não está percebendo. Por quê? Porque essas pessoas estão com os olhos fechados espiritualmente. Esse povo está andando, irmãos, olhando somente o defeito dos outros, o sapato dos outros, o carro do outro, a casa do outro que acabou de reformar, o casamento do outro que é uma bênção. E muitas vezes o casamento dele que está olhando não é. Vive olhando para tudo e para todos. Tudo que passa a pessoa vê. Tudo que acontece a pessoa está sabendo, está vendo tudo. Mas não está vendo os sinais e se vê não acredita. Os sinais da volta de Jesus. Se vê não acredita, não quer receber porque não quer saber do fim do mundo. A pessoa vive do jeito que quer, mas quer viver eternamente. Não quer que o mundo se acabe. Quer que o mundo prossiga, porque é bom viver, não posso parar de viver. Então, se o mundo acabar, eu vou morrer. Não quero morrer. Esse é o pensamento da maioria.
E aí as pessoas acreditando ou não, Deus continua ecoando na terra com os seus sinais. E ele disse que os sinais dele seria, na verdade, um alerta, digamos assim, para as pessoas ficarem de olhos abertos. Mas o povo não abre os olhos. Daqui a pouco, pode anotar, irmãos, daqui a pouco mesmo, os olhos do povo do Brasil vão estar abertos para o carnaval. Aí sim, o povo olha para o carnaval, olha, aí consegue ver, tá, o carnaval. E como eu já falei aqui, não se engane. Neste ano, mais uma vez, o carnavalesco, as organizações do carnaval no Brasil vai estar sim, pode ter em algum lugar do Brasil, nem que seja um lugar pequeno, que a televisão não vai ter acesso, no interior, que a Globo não vai estar lá, mas em algum lugar do Brasil vão fazer sim algum trabalho de apresentação no carnaval que queira humilhar a fé cristã, que queira, sabe, desprezar a igreja do Senhor, o nome de Jesus Cristo como nosso Salvador. Não é diferente de outros anos, porque o povo, ao invés de ter se convertido, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, ele está de mal a pior. Está de mal a pior. Quantos estão criticando pastores, pregadores, lideranças? E na verdade, a grande maioria precisa realmente ouvir boas verdades. Só que muitos criticam as lideranças, mas acabam vivendo uma vida desregrada do mesmo jeito. A pessoa abre a boca, critica uma liderança, critica um missionário, um bispo, um pregador, mas a pessoa é só membro e tal, mas vive uma vida desgraçada, longe de Deus, então não tem cartaz. É claro que a liderança tem que ser criticada. Quem quiser criticar, tiver coragem, porque muitos não gostam de falar, tudo bem. Mas quem gosta e quer, estando a pessoa em pecado, em erro, tem que falar mesmo, né? E aí não é acusação, não é julgamento, não é uma realidade. Agora a pessoa fica falando de uma autoridade espiritual, de uma liderança espiritual, e a pessoa é pior do que todo mundo. Não congrega, não lê Bíblia, não leva oferta para o altar, não dá a mão ao mendigo, não dá um pão seco ao miserável que vive na rua com fome, não ora por ninguém, sabe? Não se esforça para servir a Deus. Aí fica descendo como diz o outro aqui no interior, descendo a ripa, né? Falando mal das lideranças. Bom, e não olha para os sinais da volta de Jesus. Os sinais estão cada dia se afunilando. E como está nesse vídeo aqui que o missionário Flávio Rodrigues mencionou, se eu fosse você, esse vídeo aqui de hoje, né? Essa fala, inclusive, do missionário, se eu fosse você, eu baixaria esse vídeo e guardaria, sabe, debaixo de 7 chaves, porque é muito... Igreja é forte. Olha só o que Deus falou na boca do missionário. Uma nova doença, igual aquela, quem lembra da pandemia? Igual aquela, está sendo preparada pela China. Amigos, vamos parar de dizer que esses falsos profetas só profetizam coisa ruim. Vamos parar com isso. Vamos parar de dizer assim, é só coisa ruim na internet. Não tem uma coisa boa, isso é falso profeta. Eu nunca vi fulano de tal dizer que Deus vem com vitória, com bênção neste país, que vai ter uma chuva boa, um bom inverno para tirar o povo que trabalha na lavoura do sufoco. Lá no Nordeste, o agricultor está trabalhando sem água. Deus vai mandar muita chuva para abençoar todo mundo. Olha,
eu vou dizer uma coisa para você. Deus é bom, Deus é maravilhoso, porque se não fosse a bondade dele, você e eu aqui não estaríamos mais vivos, nem as pessoas que desprezam Deus, nem o povo que persegue a igreja, sabe? Nem os políticos que dizem ser crentes estão lá no Senado, no poder legislativo, na Câmara, sabe? Aonde for, e dá um mau testemunho. Deus é tão bom que manda a chuva, sim, para os bons e para os maus. Não está escrito? Só que Deus é bom, mas Deus também, ele age, sabe, com muita força, com vingança. Aliás, a Bíblia diz que a vingança vem de Deus, não do ser humano. É bom que ninguém tente se vingar de ninguém. Deus é quem faz a vingança. E agindo ele, ninguém pode impedir. Então você acha que Deus vai ficar só observando as coisas acontecerem? As pessoas brincando, pintando e bordando com o nome dele. E ele, com todo o poder soberano, supremo, vai ficar só olhando como se fosse uma criança medrosa? Hã? Uma criança sem pai, sem mãe, de 6, 7 anos, 8 anos de idade, que depende do pai e da mãe para tudo praticamente? Não. Pense nisso, pelo amor de Deus. Você acha que o Brasil hoje, o Brasil todo, o mundo todo, as pessoas estão assim com Deus, né, pastora? O povo está assim com Deus, ó, alinhado com Deus. O povo toma a decisão pensando primeiro no próximo. O povo faz as coisas pensando se vai estar pecando ou não. O povo faz o que quer. O povo diz o que quer. O povo faz parceria com coisa errada e não está nem aí. E acha que Deus está aplaudindo tudo isso? O povo vai para a igreja e não se converte durante 3, 4, 5, 10, 15 anos. Só que Deus está deixando a pessoa brincar, sabe? Dentro da igreja. Mas a brincadeira vai acabar. A pessoa sorri, brinca, pula, beleza. Mas vai chegar o tempo de chorar. Eu quero ver quem vai enxugar as lágrimas. Por quê? Porque quando o diabo ele age na vida de uma pessoa, a pessoa, na verdade, ela busca Deus e Deus ajuda, Deus acolhe, Deus dá livramento. Mas quando Deus imprensa o parafuso de crente desmantelado, a pessoa vai ter que chorar até, sabe, mudar de vida, até mudar o caráter, até ser transformado. Aí os sinais acontecendo, a China se preparando para destruir parte do mundo, porque aquela doença que levou milhares de pessoas, inclusive no Brasil, não foi? Aqui na cidade onde eu moro, meu Deus, todo dia passava sabe, tinha um choro, um lamento. Morria uma pessoa, morria um parente de uma pessoa, morria alguém que eu conhecia. Aí eu pergunto, quem é que esperava aquilo? Não aconteceu. Então muitos não esperam o que vai acontecer, mas vai acontecer. Não é porque você não dá crédito, por exemplo, a uma pregação do Evangelho, a uma profecia, ao que está escrito na Bíblia, que não vai acontecer, não. Eu gostaria que você entendesse isso, pelo amor de Deus. Não é porque você não dá valor a uma coisa, que aquela coisa não vai prestar. Um exemplo. Não é porque você não recebeu o que está falado aqui, tá? Da parte de Deus, que Deus vai deixar de fazer o que ele vai fazer. Então isso aí não tem sentido assim, não tem muita, sabe, lógica não. O ideal é que você observe os sinais. Por quê, irmãos? Porque cada um de nós precisamos melhorar diante da face de Deus. Cada um de nós precisamos melhorar. A salvação é para todos. Mas tem muita gente aí fora que não sabe sequer o que é salvação. As pessoas são ímpias, desonestas, ingratas, infiéis, vivem 100% na carnalidade, na idolatria,
na prostituição, 100% mentem, roubam, destroem as vidas e as suas próprias vidas, desprezam o altar, desprezam a santidade, não creem em Jesus como Salvador, acha que não é preciso tê-lo como seu Salvador porque já é uma pessoa boa, e não precisa aceitar Jesus, não precisa confessar. E aí estão se perdendo e não estão percebendo. Essas pessoas, elas estão se perdendo. E as pessoas que estão dentro das igrejas estão se perdendo completamente por conhecer as Escrituras e fica zombando. Tudo que é doutrina, que é verdade, a pessoa não aceita, despreza. Mas os sinais vão se cumprir. Os sinais vão se cumprir. Infelizmente, muitas pessoas estão se perdendo. Que Deus tenha misericórdia de você, de mim e de todos aqueles que já foram marcados, tá? Com a marca de Jesus na sua vida. Eu me despeço por aqui dizer que Deus é fiel. Não deixe de se inscrever nesse canal se você é novo aqui agora. Se você conhece o nosso trabalho a partir de hoje, se inscreva nesse canal, tá bom? Em 2026 vamos para cima, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.